Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo mantém Renan Calheiros na presidência do Senado. Mas por ser réu em ação penal, ele não vai poder substituir Temer em caso de ausência. Renan acompanhou o julgamento do STF no Congresso e chamou a decisão de patriótica. Mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, recebia pelo menos R$300 mil em propina por semana. Hoje foram divulgadas fotos da ex-primeira-dama com uniforme de presidiária. O estado de saúde dos sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense. Vídeo mostra o lateral esquerdo Alan Ruschel caminhando dentro do quarto do hospital. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Quando futebol e opinião se encontram. Foi legal, o time jogou bem. Vai chupar gelo. Bota na rua, tem que falar, tem que chegar falando gol. Dor de cotovelo, você chora lá em casa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Supremo Tribunal Federal decide manter Renan Calheiros na presidência do Senado. 6 ministros votaram por derrubar a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinava o afastamento de Renan da presidência da Casa. No entanto, ele não poderá assumir a presidência da República em eventual substituição por ser réu na corte. Renan virou réu na semana passada. O senador é acusado de peculato, que é desvio de dinheiro público, no caso que envolve o pagamento de despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem Renan teve um caso extraconjugal. Não teria sentido que, ostentando a condição formal de acusados em juízo penal, viessem a dispor de maior poder jurídico, de maior capacidade ou de maior aptidão que o próprio chefe do Poder Executivo da União, titular do mandato presidencial. Num duro voto, Marco Aurélio Mello defendeu sua decisão de afastar, em caráter liminar, Renan da presidência do Senado e disse que se o STF não seguisse este entendimento, seria a desmoralização do Supremo. Que cada qual, senhor de uma biografia, senhor da busca da credibilidade, do fortalecimento do Supremo como instituição maior, autor da história a constar dos anais do tribunal, cumpra o dever decorrente da cadeira ocupada
prestando contas à história, às gerações futuras, implacáveis testemunhas. Mesmo não tendo o entendimento seguido, vários ministros saíram em defesa de Marco Aurélio. O trabalho realizado pelo juiz é sempre um trabalho árduo, um trabalho difícil e por isso mesmo nem sempre reconhecido, mas como somos um colegiado, acho que temos que estar unidos, que é certo que é da união e da reunião das pessoas que nas divergências nós podemos chegar ao consenso em benefício da melhor prestação jurisdicional. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acompanhou o julgamento de seu gabinete. Depois divulgou uma nota. No texto, ele disse que é com humildade que o Senado recebe e aplaude o que chamou de patriótica decisão do Supremo Tribunal Federal. Renan diz ainda que a confiança na justiça brasileira e na separação dos poderes continua inabalada e que os poderes estão com determinação para a conquista de melhores dias para a sociedade brasileira. A decisão do Supremo Tribunal Federal repercutiu imediatamente no Congresso Nacional. Muitos postaram vídeos nas redes sociais. Desde o processo do impeachment da presidenta Dilma, daquele golpe, porque não houve crime de responsabilidade, o Supremo cruzou os braços. Fez parte daquele processo todo. E é um escândalo. Isso aí é um acordão para votarem a PEC 55. O fato do presidente do Senado estar respondendo o inquérito junto ao Supremo Tribunal não seria motivo suficiente para afastá-lo da presidência. Mas agora, vocês vejam que o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Com este mesmo argumento foi afastado e perdeu o mandato Eduardo Cunha. O Renan não. Esse julgamento ele não expressa efetivamente o que vem pensando e julgando o Supremo Tribunal Federal. Ele mudou a sua opinião, isso está claro. E acabou punindo a instituição Senado Federal, porque ele, na realidade, retira a instituição da linha sucessória da presidência da República para que o Renan permaneça no cargo. Não cabe a nós aqui fazermos juízo de uma decisão tomada pelo Supremo. A nossa finalidade agora é cumpri-la. Já está decidido, não tem mais outra instância de recurso. Sabe, eu acho que essa novela tem que ter um fim. O cidadão comum hoje não tem nem que confiar no Poder Legislativo e nem no Judiciário. É uma crise institucional. Não pense que isso está resolvido. É crise institucional. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao render-se às conveniências de um réu ilustre, Renan Calheiros, o Supremo Tribunal Federal se autoconverteu num puxadinho da República de Alagoas. O Supremo, que agora já não é tão supremo assim, estava diante de uma tarefa simples. Precisava confirmar uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que impunha a Renan o mesmo tratamento que a agora ex-Suprema Corte já havia dispensado a Eduardo Cunha. Tratava-se de afastar um réu, no caso Renan, de um cargo que está na linha de substituição do presidente da República, a presidência do Senado. E o que fez o Supremo? Desautorizou o seu ministro, Marco Aurélio, para brindar Renan Calheiros com um afastamento meia-sola. Ficou decidido que o réu Renan não pode substituir o presidente da República, mas o fato de responder a uma ação penal em que é acusado de se apropriar de verbas públicas não o impede de presidir o Senado Federal. Essa decisão, tomada por 6-3, entra para a história como uma das páginas mais indignas da Suprema Corte brasileira. A decisão foi negociada numa articulação que teve a participação do próprio réu, Renan Calheiros, que soltava fogos desde a noite da véspera, já antecipando o resultado. Ao ficar de cócoras diante de um réu, o ex-Supremo Tribunal Federal humilhou o Brasil. No instante em que o país clama por moralidade, o Supremo alistou-se no cangaço alagoano. Boa noite. Os procuradores do Ministério Público Federal falaram hoje sobre a denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outras 12 pessoas na Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato. Os procuradores afirmam que o esquema de corrupção comandado por Sérgio Cabral era complexo na hora de ocultar a lavagem de dinheiro e que valores de origem lícita eram misturados com os de origem ilícita para dificultar a identificação do crime. O dinheiro que circulou por conta desses atos de corrupção em espécie é muito grande, uma contabilidade paralela.
diária, a dificuldade enorme dessa organização de ter a guarda e de lavar esse dinheiro. Entre os bens comprados para encobrir o dinheiro de propina estão diversas joias e também uma lancha avaliada em mais de 5 milhões de reais. A mulher de Cabral, Adriana Anselmo, está presa desde ontem. Segundo os procuradores, uma vez por semana, a advogada recebia no escritório dela valores que variavam de 200 mil a 300 mil reais em propina. Segundo a investigação, a quadrilha continuava ativa mesmo depois da prisão de alguns integrantes. Prova de que a liberdade da senhora Adriana Anselmo poderia ensejar a nova prática de crime é o fato de que a Polícia Federal encontrou ontem mais de 50 mil reais em espécie na residência do casal. O esquema teria desviado mais de 220 milhões de reais dos cofres públicos. Ainda de acordo com a denúncia, Cabral teria recebido mais de 7 milhões de reais em propina. Foram feitos 20 pagamentos mensais em espécie entre 2007 e 2011 e uma doação eleitoral de 2 milhões de reais em 2010, vinculados aos serviços prestados pela Andrade Gutierrez ao governo do estado. As investigações não apontam participação no esquema do atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, que foi vice-governador nas gestões de Cabral. Os procuradores não descartam que o grande volume de dinheiro desviado possa ter abalado as finanças do estado ao ponto de agravar a crise que o Rio de Janeiro vive atualmente. Sem dúvida nenhuma, seria, em alguma medida menor, se toda essa corrupção e desgoverno que acompanhou essa corrupção não tivessem sido praticados. E o relatório final da CPI da merenda é apresentado e não aponta o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, como beneficiário do esquema de corrupção no fornecimento de alimentos às escolas estaduais de São Paulo. O parecer também não citou repasse de propinas a deputados. O relatório do deputado Estevan Galvão, do DEM, aponta 20 pessoas como responsáveis por irregularidades nos contratos entre cooperativas de agricultura familiar com o governo do estado e prefeituras. Os principais alvos foram servidores e funcionários da Secretaria Estadual de Educação e representantes da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Os nomes mais próximos do governo são o de Luiz Roberto dos Santos, o Moita, que foi chefe de gabinete da Casa Civil no governo Alckmin, além dos ex-assessores de Fernando Capês, Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos. Em depoimento à Justiça, o representante comercial da COAF, Marcel Ferreira Júlio, disse ter repassado cerca de 650 mil reais aos dois ex-assessores, sendo 450 mil para a campanha de Capês à reeleição. Também foram encontradas movimentações suspeitas nas contas bancárias de Jeter e nas de Merivaldo. Todos negam as acusações. Porém, no relatório consta que não se reuniram quaisquer indícios de participação do deputado Fernando Capês e de outros agentes políticos nos fatos aqui apurados. A votação do documento ficou para a semana que vem. Dos 9 deputados que compõem a CPI, apenas um é da oposição. Alencar Santana, do PT, afirmou que vai apresentar um relatório alternativo em que deve citar testemunhas que não foram ouvidas e os deputados mencionados como beneficiários do esquema. As conclusões da CPI, que começou em maio deste ano, serão enviadas para o Ministério Público. O órgão já apura irregularidades na compra de merenda e foi um dos responsáveis pela deflagração da Operação Alba Branca em janeiro. Após a alta anunciada pela Petrobras dos combustíveis nas refinarias, consumidores reclamam que o reajuste já chegou às bombas. Em alguns postos, os consumidores já estão pagando, em média, até 10 centavos mais caro por litro de gasolina e 15 centavos a mais pelo litro do diesel. O levantamento foi feito pelo Sincopetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. Só seguraram os preços os postos que ainda tinham combustível no estoque. O reajuste de 8,1% no litro da gasolina vendido nas refinarias foi anunciado pela Petrobras, que calculou um aumento de até 12 centavos por litro se esse aumento fosse repassado integralmente ao consumidor. A Petrobras anunciou também que, a partir de hoje, o preço do GLP industrial, o gás liquefeito de petróleo, terá aumento de 12,3%. Em meados de outubro e na primeira semana de novembro, a Petrobras reduziu o preço da gasolina,
mas a queda não foi sentida pelos consumidores. Tinham reduzido, né, no início do mês. Não falar, né, porque eu não vi nada. Ninguém percebeu essa redução, né? Não, ninguém. É absorver esse aumento e procurar onde está mais em conta. É o que eu estou fazendo, estou pesquisando mesmo. E não é só a gasolina que está mais cara, os produtos da ceia de Natal também subiram. Os produtos da ceia de Natal estão cerca de 10% mais caros neste ano, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Daí, com a aproximação das festas de fim de ano, não tem jeito. O jeito é pesquisar. Os mercados municipais são boas opções. No Mercado da Lapa, na Zona Oeste, a carne suína tem para todos os bolsos. Pernil picado a R$ 10 o quilo, lombo com osso a 15. E a tradicional peça de pernil, que tem cerca de 10 quilos, sai a R$ 11 o quilo. Entre as aves, o quilo do Chester, aquele frangão, custa entre R$ 14 e R$ 15. Para quem não abre mão do peru, uma peça com 10 quilos pode ser encontrada a R$ 18 o quilo. Mas tem também quem opte pelos peixes. O filé de salmão sai a R$ 55 o quilo e de corvina ou pacu a 13. Vale comprar agora e congelar até o dia da ceia. Sempre guarde o peixe ou os camarões já limpos e viscerados, porque até inclusive ele ocupa menor espaço no congelador. E você põe num plástico, em 2 plásticos, e deixa no congelador. Acho que praticamente faltam 15 dias só para o Natal, é muito fácil conservar um peixe. Deputado Alceu Moreira, do PMDB, relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, diz que vai apresentar parecer favorável à proposta. Embora o governo federal só tenha apresentado a proposta de emenda à Constituição e enviado ao Congresso ontem, Moreira diz que recebeu um texto provisório na segunda-feira. Por isso terminou tão rápido o relatório. Nós vamos trabalhar especificamente dizendo que não fere cláusula pétrea no artigo 60 da Constituição, explicar o que é expectativa de direito adquirido, que é direito adquirido nós não vamos mexer, só na expectativa de direito. O relatório da admissibilidade, ele trata da constitucionalidade, regimentalidade e técnica jurídica. Então, trabalha basicamente isso, ele não discute mérito. O mérito da proposta só deve ser discutido em uma comissão especial que será criada somente após a admissibilidade do texto na CCJ. Deve ser lido amanhã. Terá pedido de vista, conta-se as sessões necessárias para ultrapassar a vista e na semana que vem certamente teremos a votação. Entre outras mudanças que endurecem as regras da aposentadoria, a reforma da Previdência proposta pelo Planalto fixa a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. E o trabalhador que desejar receber o benefício integral deverá ter contribuído por 49 anos. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 vão ter de pensar muito bem o que fazer da vida na aposentadoria. Isto é, caso seja aprovada a reforma da Previdência que o governo mandou ontem para o Congresso. Para quem já passou dessa idade, o tempo para a aposentadoria vai aumentar 50%. Quer dizer, se você podia se aposentar daqui a 6 anos, vai ter de esperar 9 anos. Para quem já pode se aposentar, nada muda. Mas a alteração grande mesmo é para homens abaixo de 50 e mulheres abaixo de 45. Primeiro, não será possível se aposentar antes dos 65 anos pelo INSS, tanto homens como mulheres. Segundo, será preciso também contribuir por pelo menos 25 anos para ter direito à aposentadoria. Terceiro, mesmo tendo cumprido essas duas exigências, não é certo que você terá direito ao valor integral da aposentadoria. A princípio, aos 65 anos, você terá direito apenas a 76% do valor da aposentadoria integral. Isto é, o básico de 51% do valor integral, mais 1% para cada ano de contribuição. Para ter direito a 100% do valor da aposentadoria, é preciso contribuir por 49 anos. Ou seja, se você começou a trabalhar e contribuir aos 21 anos e nunca deixou de contribuir para o INSS, terá direito à aposentadoria integral apenas aos 70 anos. O valor integral da aposentadoria equivale à média dos salários sobre os quais você contribuiu durante toda a vida. E o salário de contribuição é aquele sobre o qual incide a sua contribuição para o INSS, e que é no máximo de R$ 5.190, mesmo que você ganhe mais. Esse é também o teto das aposentadorias. Vai ficar muito mais difícil se aposentar pelo teto se a reforma passar. Boa noite.
Para as notícias internacionais, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é escolhido como personalidade do ano pela revista Time. A revista justificou a escolha citando a reviravolta provocada na política americana pela campanha eleitoral. Segundo a Time, a vitória de Trump representa uma aguardada repreensão a uma classe governante arrogante e é difícil medir a escala da ruptura. Trump disse que a escolha é uma grande honra e que significa muito para ele. Um forte terremoto atingiu a ilha de Sumatra, no norte da Indonésia. Quase 100 mortes já foram confirmadas e o número de vítimas deve crescer. O terremoto sacudiu a província de Aceh, a mesma região do tsunami de dezembro de 2004. Desta vez, não houve alerta de tsunami. Dezenas de casas, comércios e mesquitas desabaram. As equipes de resgate buscam sobreviventes nos escombros. A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde muitas placas tectônicas se movem e causam fenômenos como terremotos, tsunamis e atividade vulcânica. E um avião caiu no Paquistão com 48 pessoas a bordo. Não há sobreviventes. As causas do acidente ainda não são conhecidas. A aeronave da Pakistan International Airlines fazia uma rota local em direção à capital Islamabad quando a torre perdeu contato. Os moradores de um vilarejo avisaram sobre a queda numa área montanhosa. O avião era um bimotor fabricado em conjunto pela Airbus e pela italiana Leonardo. Entre os mortos está um cantor religioso muito conhecido no Paquistão. A Justiça boliviana decretou prisão temporária de 3 empregados da empresa aérea Lamia, responsável pelo avião que caiu com os jogadores da Chapecoense na semana passada. Um dos presos é o gerente-geral da empresa, Gustavo Vargas, pai de um dos diretores da Agência de Aviação Civil da Bolívia, que foi afastado do cargo por suposto tráfico de influência. Gustavo Vargas teve a prisão decretada na noite de ontem, junto com mais 2 empregados da Lamia, na Bolívia. Vargas era ex-piloto do presidente Evo Morales e a suspeita das autoridades locais é que ele tenha cometido tráfico de influência para liberar as atividades aéreas da Lamia no país. Na Colômbia, o estado de saúde dos 4 brasileiros internados no Hospital San Vicente, em Rio Negro, continua evoluindo bem. As primeiras imagens do lateral esquerdo Alan Ruschel caminhando dentro do quarto foram liberadas hoje pelos médicos. O jogador deixou a UTI nesta tarde e apresenta evolução muito positiva, segundo o hospital. O goleiro Jackson Foman passou por uma outra cirurgia hoje para diminuir em 3 centímetros a área de amputação da perna direita. Apesar disso, ele passa bem. Mesma situação do jornalista Rafael Renzel, que divulgou uma foto ao lado dos médicos e com uma camisa da Chapecoense. O quadro mais grave ainda é do zagueiro Neto, que tem uma pneumonia forte e permanece inconsciente e sedado. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, cobrou do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, a instalação de uma comissão para analisar um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. O argumento dele é de que Temer cometeu o mesmo ato de Dilma ao assinar decretos que abriram créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, as chamadas pedaladas fiscais. O pedido foi apresentado em dezembro do ano passado pelo advogado Mariel Marley Marra, de Minas Gerais. Em abril, Marco Aurélio concedeu uma liminar determinando que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, instalasse uma comissão para analisar o caso. Só que Eduardo Cunha ignorou a ordem judicial e nunca instalou a comissão. Cobrado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio, se justificou. Houve um pleito da pessoa que ingressou e ele manda para a Câmara para que a Câmara explique por que a comissão não foi instalada, né? Acho que ela não foi instalada porque essa é uma atribuição dos líderes e os líderes ainda não indicaram os membros. Também é uma decisão, isso aqui é uma casa política, a decisão política dos líderes pelo jeito está tomada. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Por 6-3, o plenário do Supremo manteve Renan Calheiros na presidência do Senado. Marco Aurélio havia afastado Renan. Por essa razão, Gilmar Mendes, outro Supremo, defendeu o impeachment de Marco Aurélio. Como resposta, Marco Aurélio escancarou o que está em jogo, o poder, e expôs Gilmar, que já voava para a Suécia.
expôs o jogo de Gilmar ao cobrar da Câmara determinação de abril, a instalação de comissão para analisar o impeachment de Temer. Gilmar tem articulado com Temer o Alto Tucanato e Autos. Ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, tuitou: "Eu avisei". Na queda de Dilma, Joaquim Barbosa disse: "Impeachment Tabajara, encenação que provocará desestabilização no país". Impeachment consumado quando o dinheiro grande sentiu o cheiro da inadimplência bancária. Veio à conta dos que têm fomes nas calçadas, sarjetas e nas coberturas. A reforma da Previdência proposta por Temer é choque entre fomes. O trabalhador comum ralará 49 anos para ter aposentadoria integral. As coberturas fingem não existirem outras saídas em busca de equilíbrio nas contas. Fingem não dever mais de 1,4 trilhões à União. Fingem não esconder mais de meio trilhão de dólares em paraísos fiscais. Fingem não saber, em 2013, 71 mil ricos tiveram isenção de impostos sobre 200 bilhões. Isenção na pessoa física por fortuna oriunda de lucros ou dividendos de empresas onde são donos ou acionistas. Estados quebrados, praça de guerra no Rio, manchetes com crise institucional. Ao mesmo tempo, festas e prêmios. No Congresso, coquetéis. Prêmio para procuradores da Lava Jato, com pose para câmeras como se fossem artistas. Debate nacional, Temer fica ou cai? E uma foto para a história, a cabeça de Temer ao alcance da mão direita, o juiz Moro cochicha e ri com Aécio Neves. Boa noite. Hoje foi mais um dia quente em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, a máxima chegou aos 31 graus, mas tivemos algumas pancadas fortes de chuva, mas em pontos isolados. Pois é, essas chuvas são bem comuns nessa época do ano, com a chegada do verão, e vão continuar nos próximos dias. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Apesar das altas temperaturas e do predomínio de sol, nenhuma região paulista vai ter um dia total de tempo firme. Amanhã, já pela manhã, deve chover no extremo sul e no oeste do estado. E essa chuva se estende ao longo do dia nessas regiões, enquanto que nas outras áreas paulistas chove só a partir da tarde. Mas as temperaturas continuam bem altas. Em Presidente Prudente, máxima na casa dos 32 graus. Em Araçatuba faz até 34 e em Votuporanga 35 graus. No litoral, a máxima vai ficar na casa dos 30 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 20 graus e máxima amanhã na casa dos 30 graus, com chuvas entre a tarde e a noite. Aí na sexta-feira aumentam as chances de temporais e a máxima vai aos 28 graus. Mas no final de semana, apesar da chuva, o sol aparece mais e fica bem abafado. No sábado, calor na casa dos 29 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Uma ótima noite para você e fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Não perca o grande clássico do futebol debate, Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.